Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioiá. Amados, amadas, a salve rainha de sempre. Inscrevam-se no canal, dê o joinha e compartilhe o vídeo com quem vocês acharem interessante, com quem esse vídeo pode contribuir. E olha, estou imensamente grato pelos comentários, pelos carinhos, pelas mensagens que vocês deixam nos vídeos, porque uma andorinha só não faz verão, né? E juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Que os orixás, que os nossos guardiões, que o plano astral e espiritual contribua com vocês também. Muito obrigado. Vamos hoje para o tarô, tá? Então, quem está chegando no canal e está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu gosto de dizer, não importa a data que você vai assistir esse vídeo, o jogo, ele é coletivo. E às vezes, daqui 6, 7, 8 meses, você passa por esse vídeo e ele vai ter exatamente aquela mensagem que você está precisando ouvir. E eu acredito que seja por meio das entidades, dos orixás, ou pela vibração, ou pela física quântica, ou pelas leis do universo, pela lei da atração, que as pessoas chegam no canal, chegam no vídeo. E tem um lado do meu tarô que é muito terapêutico. Por quê? Eu gosto de levar a reflexão. A reflexão faz a gente ver aqueles pontos cegos, aquelas coisinhas que estão nos rodeando, está nos afetando de alguma maneira, ou mental, ou físico, ou espiritual, e muitas vezes por desatenção, ou pela correria, ou pelo dia a dia, a gente não percebe. Então, quando a gente reflete, a gente expande o horizonte, a gente tem uma percepção maior, o nosso grau de visão, ele fica bem mais apurado. Por quê? Utilizar a vidência para falar assim, sua casa vai pegar fogo. Gente, eu não vejo nenhuma utilidade em levar esse tipo de previsão. Até mesmo porque, você imagina, 1000 pessoas assistindo o vídeo e 1000 pessoas a casa vai pegar fogo, é isso? eu não compactuo com esse tipo de coisa. Não é meu estilo. Então eu vou dizer, olha, quando você sair da cozinha, desliga o gás, desliga o fogo da panela de pressão, porque existe uma probabilidade dessa panela explodir. O que acontece? O que eu estou dizendo é para não acontecer, né? Eu não vou falar que vai pegar fogo, eu vou dizer o que você vai fazer para que não tenha um incêndio na tua casa. E às vezes a palavra casa pode ser um trabalho, um escritório, uma fazenda, um carro. Entende o que eu quero dizer? É assim que você está chegando pela primeira vez aqui, tem que entender que eu faço o jogo. Eu já tirei as cartas, já separei aqui, e eu vou até deixar um cantinho desse lado para depois colocar as cartas. A primeira carta que saiu foi essa carta aqui, que eu vou colocar para vocês, tá? Então, o que essa carta fala? Essa carta, ela fala da tecnologia. Essa carta fala da comunicação. Essa carta fala dos mundos que vivemos simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, usando o arquétipo da carta, a gaivota, ela se alimenta e se reproduz na terra, mas ela também se alimenta no mar, tá? E para isso, ela voa. Então, o que acontece? São 3 universos, a terra, a água e o ar. Quando você está voando apenas, né,
tendo ideias, tendo inspirações, tendo desejos, mas se você não transitar na concretização, nesse caminho, né, o que eu tenho que fazer na Terra? Quais são as coisas práticas que eu tenho que executar na Terra? Aí você vai ver a Terra como a sua casa, como o seu trabalho. Você ganha R$100, como que você vai fazer para ganhar 200? A alimentação, a tecnologia, as redes virtuais, as redes sociais. Então, você está sendo observado o tempo todo. O seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de se expressar, ela também te vende. Ela também te ajuda nos teus negócios. E o mar, onde a gaivota está voando, é um horizonte. É um horizonte. É um mundo de 1000 possibilidades infinitas. Porque uma vez que você está dentro do horizonte do mar, você vai, como a gaivota faz, você vai catar seu alimento, o seu peixe. Mas você, nesse horizonte, você tem que estar preparado para os ventos fortes, para as mudanças de clima. Clima pode ser clima social, humor, temperamento, porque nem todas as pessoas pensam como você. Nem todas as pessoas sentem o mundo como você. Nem todas as pessoas têm a facilidade que você tem. E muitas vezes, quando a gente olha para as pessoas e a gente acaba entendendo que as pessoas têm uma bola de cristal e adivinha todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente quer, todas aquelas coisas e como essas coisas devem serem feitas, a gente se frustra. Por quê? Não é a realidade. Você é um ser único, você é um ser individual. Se você quer alguma coisa, você tem que aprender a falar, porque às vezes você já fala, mas como poderia mudar isso? Como você poderia colocar a sua necessidade na hora que você voou para esses novos horizontes, essas novas coisas, esses novos caminhos que você deseja? O que é necessário? O que está faltando? Sempre quando você quiser alguma coisa na sua vida, não basta apenas desejar. Você tem que olhar para a coisa e falar assim, para você mesmo, o que está faltando. Quando você percebe e você é frio com você mesma, com você mesmo, o que está faltando, nossa, você descobre o dicionário, o Aurélio todinho, das infinitas possibilidades que você pode melhorar esse teu voo. Segunda carta, o golfinho. O golfinho, o arquétipo dele é a alegria, o andar coletivamente com outros golfinhos, acompanhar barcos, mas também existe o arquétipo dentro do golfinho da ingenuidade, tá? Então, quais são os possíveis fatos e acontecimentos que, por conta de falta de informação, conhecimento, buscar a história a fundo, ou saber como aquele processo está andando, pode estar colocando você numa situação de ingenuidade. Porque a ingenuidade é quando a gente confia demais, a gente entrega demais, a gente espera demais, e a gente não tem aquele senso crítico, ou pelo menos aquele equilíbrio, aquela balança. Até que ponto isso pode ser verdade, até que ponto isso não é verdade. Então, a gente tem que fazer essas perguntas para nós mesmos, para que a gente consiga estar ampliando esses conhecimentos. Próxima carta. A mandala
do fogo. O fogo é a expansão, o fogo é a espiritualidade, o fogo são as emoções, o fogo é o nosso temperamento. Baseado nas cartas anteriores, quando a gente associa essa carta, está falando o quê? Temperança, paciência, cuidado com as explosões, cuidado com a contaminação, cuidado com as coisas que estão chegando que aparentemente você não vinha se preparando ou não acreditava que era possível ou estava naquele ponto cego que eu falei. Então a falta dessa ação, porque o fogo também é ação física, é ação mental, é ação espiritual. Pode comprometer as suas emoções, os seus sentimentos, o seu temperamento. E se esse temperamento teu, esse equilíbrio seu ficar explosivo, o que está ruim ainda pode ficar pior. Então, gente, toma um banhinho, sabe? Faz igual Scarlett O'Hara no filme O Vento Levou. Para que chorar hoje, se eu posso chorar amanhã? Sabe? Quando você tiver dúvida, não responde. Responde no outro dia. Olha, eu vou pensar no assunto, amanhã eu te falo. Não tem essa necessidade de dar uma resposta imediata, uma reação imediata, uma atitude imediata, quando você tiver dúvida. Porque nessa emoção, nesse calor do fogo, você pode tomar atitudes que depois pode se arrepender. Próxima carta. O diabo. Então, o diabo, ele vai falar de quê? Ele vai dizer assim para você... Lembra? É o acusador, né? Lembra aquela história? Lembra aquilo ali que eu te avisei? Lembra aquilo que você sabia que não devia fazer? Pois a conta está chegando. A conta está chegando. Ou seja, mas não é apenas diretamente para você. Se você estiver esperando uma justiça, caso alguém tenha lhe prejudicado, lhe comprometido, te defamado, investido contra a sua pessoa ou contra os seus anseios, o diabo também vai acusar do lado de lá. Então, ele diz assim: assim como está em cima, assim será embaixo. Assim como está embaixo, é assim como estará em cima. É assim que será em cima. Ou seja, essa parte do acusador, ela está muito ligada a jogar a situação na nossa cara daquilo que a gente pode ter ficado sem dar a atenção devida. E na forma contrária, é exatamente isso. Se tem alguém que te lesou em algum aspecto da sua vida, a conta também vai chegar. Essa carta do diabo representa a luz, tá? Então, às vezes, as verdades que aparecem, elas podem ser doídas, mas não é uma carta de mau presságio, porque eu entendo que a pessoa que vive na mentira, a pessoa que vive na enganação, ela só vai aumentando as dívidas, as contas dela. E lá na frente vem a lei da causa e efeito. Então, eu tenho comigo que mesmo que a verdade seja dura, mesmo que a realidade não seja naquele momento o que a gente estava esperando, o que a gente estava querendo, mas é melhor a gente saber aonde está pisando do que andar às cegas. Faz sentido? Próxima carta. Elebara. Essa carta, ela fala de Exu. Então ela fala de magia, ela fala de movimento,
Por exemplo, quer movimento, quer esse egrégor, essa força, essa intervenção de Exu, tem várias orações aqui no canal. Tem vários vídeos aqui falando de Exu, de Pombagira, que pode contribuir muito com o teu sistema mágico, com a tua espiritualidade. Por quê? Lembra a primeira carta? As gaivotas, elas estão voando, é movimento. Lembra a segunda carta? O golfinho, é movimento. Lembra a terceira carta? O fogo, os temperamentos, as coisas todas, é movimento. Lembra o diabo, a quarta carta, é o movimento. E aí, sai Exu Elebara, e aí, como é que fica? Então, esse olhar para dentro já é o primeiro movimento, sabe? O segundo movimento é, depois que você entendeu o que está dentro, olhar externamente. Mas essa carta também diz de magia, de espiritualidade. Então, como às vezes as pessoas elas estão naquele emaranhado, naquele rebuliço, sabe? Mas elas são muito resistentes. Atualmente, nos dias de hoje, as pessoas só se agradam se você falar exatamente o que elas querem ouvir. E isso é uma coisa muito perigosa. Você imagina teu filho fazendo tudo que ele quer na sua casa, na vida. Então é necessário ter um pai e uma mãe para educar ele, para fazer ele estudar, para fazer ele comer, para fazer ele tomar banho. Então, nesse processo espiritual e você é a criança. Você está no plano físico. Você está em crescimento, você está em desenvolvimento. Então, é necessário você chamar o pai dos movimentos, o pai das magias, Exu, Pombagira. Para quê? Para destravar, para dar caminho. Porque quando você começa a enxergar, você se permite enxergar, você se permite ver as coisas como são. Gente, se a dificuldade estava de 0 a 10, estava 10, você passa para 2, 3. Então, dificuldade é uma coisa. Quando a dificuldade não é cuidada, não é tratada, a dificuldade vira um problema. Então, vamos pensar fora da caixinha, vamos nos permitir, vamos refletir. Às vezes algumas coisas que a gente escuta pode até gerar um certo desconforto, porque mexe na nossa essência, mexe nos nossos conceitos, mexe nas nossas crenças. Mas é exatamente esse mexer que está dizendo, está movimentando. Então, muitas coisas, às vezes, para serem resolvidas, para serem alcançadas, a gente tem que passar primeiro pelo caminho do fogo, né? A gente queima um pouquinho o pé, fura o pezinho numa pedra, né? Dá um tropeção aqui, às vezes dá um passo para trás para poder dar vários passos para frente, mas isso é movimento. É uma sabedoria, é um conhecimento holístico, é um conhecimento que te expande, sabe? É esse buscar dentro de você que é o início de todo e qualquer movimento. Foi claro, amores? Olha, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, que o povo cigano, que a cigana da estrada, que o povo cigano do Oriente, que a falange das pombagiras ciganas abençoe a sua vida, seus caminhos, lhe dê sabedoria, que estar nesse vídeo seja o primeiro movimento para te dar o caminho que você precisa, a força que você precisa, o entendimento que você precisa para você vir aqui e contar a sua vitória. Eu espero os comentários para eu saber
a temperatura, se as pessoas estão gostando, não estão gostando, e assim eu continuar fazendo vídeos mais de previsões, de tarô, desse tarô terapêutico. É isso, amores. Muito obrigado. Axé para a vida de vocês. Gratidão.